Só que o seguinte, aqui está escrito aqui, a calamidade cairá sobre vós. Quem está batendo palma hoje para a calamidade de quem não gosta, daqui a pouquinho está sendo assolado pela calamidade. Quem está concordando com as arbitrariedades que estão sendo feitas no Brasil hoje, e que já são feitas há algum tempo, daqui a pouco vai ser alcançado pela calamidade, pelas arbitrariedades, e aí não vai ter como chorar. Provérbios 28, 2. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. O primeiro ponto aqui, e a gente já começa logo com o pé na porta, porque o texto fala da corrupção moral de uma nação. Nós estamos vivendo, hoje no Brasil, estamos vivendo literalmente uma corrupção moral. Nós estamos vivendo a época da inversão de valores, do poste fazendo pipi no cachorro, né? Nós estamos hoje vivendo aqui no Brasil uma inversão tão grande de valores que tudo aquilo que supostamente era certo hoje passou a ser errado. E tudo aquilo que é errado supostamente passou a ser certo. Tudo aquilo que está certo, tudo aquilo que é cultura judaico-cristã está sendo massacrada. Massacrada, vilipendiada, faz parte, né, daquilo que, da nova agenda mundial, da nova ordem mundial, que já traçou isso. Então não adianta, gente, isso vai acontecer. O que a gente, como eu falei, minha oração foi: Senhor, nos guarda-nos da corrupção, ok? É isso que nós pedimos, que o Senhor nos guarde em nome de Jesus, mas vai acontecer. Então nós temos que pedir para que Deus nos guarde desse mal, desta situação, deste problema que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? De uma forma geral, a corrupção moral, ela atingiu níveis alarmantes, extremistas, e para quem é isso, está totalmente normal, né? Então hoje, o que a corrupção moral fez no Brasil? Isso é uma agenda tipicamente esquerdista, né? Muito esquerdista. Ela deturpa vários valores. Então, já não posso mais falar algumas coisas aqui. Valores éticos, valores até mesmo da própria criação de Deus, né? Porque, segundo a Bíblia, Deus formou macho e fêmea, então a gente já está vendo a deturpação moral, enfim. Você sabe o que eu estou falando, né? Já comecei a dar meus rodeios, que eu não posso falar muito aqui no YouTube. Então essa corrupção moral também atinge os governantes, atinge as pessoas que têm o poder de decidir alguma coisa. E essas pessoas, então, quando começam a ver muita facilidade, elas, obviamente, se não tiverem Espírito de Deus, vão se corromper. E vão se deixar ser corrompidas e vão corromper outras pessoas. Isso vai virando um círculo vicioso. Não é um círculo virtuoso, é vicioso. Isso vai afetando, e geralmente afeta as camadas mais altas. As camadas que têm poder, que têm algum tipo de autoridade, porque é muito fácil alguém que tem autoridade, é muito fácil alguém que tem poder comandar e gerir as coisas do jeito que ela quer. Não deveria ser assim, mas é o que acontece no Brasil. Então, mas a corrupção já não é de agora. A corrupção, tanto é que eu estou pegando um texto aqui de Provérbios, né, de Salomão, um texto de Salomão. E a gente vai pegar outros textos aqui mais antigos, ou seja, a corrupção é de muito tempo. A Bíblia alerta sobre isso. A Bíblia diz dos problemas que a corrupção, que um país corrupto gera para a sua população. E o pior de tudo isso é que boa parte da população de um país corrupto ou é massa de manobra, ou são chamados, me perdoem a palavra aqui, idiotas úteis, ou simplesmente aqueles que fazem parte daquilo e estão se locupletando daquilo. Então, qual é o primeiro processo de você deixar o povo preso à sua corrupção? É você fazer o povo sofrer. Você faz o povo sofrer por um bom tempo e depois você começa a dar migalhas. Quem está sofrendo e não tem nada, quando começa a ter qualquer coisa, acha aquilo maravilhoso. Então isso é o famoso assistencialismo. Você não deixa a pessoa produzir, você tira toda a força da pessoa, isso é o poder estatal, ou seja, você coloca o Estado. Isso aí, em regimes comunistas, é o que mais acontece, né? O Estado, ele gere tudo, o Estado toma propriedades, o Estado toma o que é seu através de impostos terríveis e ele te devolve pouquíssimas coisas. Mas você já está tão acabado, tão ferrado, que o pouco que o Estado te dá, você fala: ai, que maravilha, que governante maravilhoso, este é o pai dos pobres. Como na verdade você foi assaltado, você foi roubado, você está sendo roubado, assaltado, e
você está feliz com aquilo. Obviamente, quem tem um mínimo de noção política não vai aceitar isso nunca, né? E, infelizmente, quem não aceita ou é calado, ou é censurado, ou é preso, enfim, ou é perseguido. Isso acontece com os opositores em regimes comunistas. Mas o Brasil não tem regime comunista, né? O Brasil é uma democracia, né? Que democracia nós vivemos. Enfim. Então, agora vamos aos textos. Eu dei esse texto de Provérbios, né? O primeiro texto de Provérbios, para a gente poder falar sobre o que a gente vai, nesse momento, dissertar. Repito, vamos dar textos e eu vou pouco dar a minha opinião, senão a gente vai arrumar problema para a gente aqui. Segunda carta de Pedro diz assim, versículo 2, versículo 19: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que você acha que está acontecendo no Brasil? O que você acha que aconteceu, que sempre acontece em países corruptos, principalmente ditaduras comunistas? O que acontece? Agora foi tirada uma foto de uma mulher, da mulher de um ditador, de um país, não daqui, né? De um país que começa com a letra NI e termina com as letras Guá. Ni-C-A, Guá, ok? Então a mulher desse ditador estava com uma... E esse país é um país rígido, né? Um país que está prendendo católicos, cristãos católicos. Então é um país que a cada dia o seu ditador, com mão de ferro, está acabando, né? E aí tiraram a fotografia da mulher, tadinha, mulher pobrinha, do ditador, né, com uma bolsa de $16 mil, né? Uma característica dos países corruptos e ditaduras corruptas, que toda ditadura é corrupta, é que quem está na casta superior, ele está literalmente, como é que eu vou usar o termo aqui, gente, para não falar uma besteira, ele está andando para quem está lá embaixo, para não falar o outro termo aqui. E ele ostenta, não tem vergonha de ostentar. Relógios, são relógios caríssimos, Rolexes caríssimos, de milhares de dólares, canetas caríssimas, enfim, viagens pomposas, tudo, sandálias caríssimas, né? E essas pessoas ostentam, as pessoas que estão lá em cima, que acabam, que oprimem o povo, estão ostentando tudo isso. Por quê? Porque toda a riqueza desse país é sugada para esses governantes, para os corruptos. E eles vivem disso, porque tem gente que sustenta essa corrupção, né? Impostos caríssimos. Geralmente nesses países corruptos existem grandes fontes, grandes matérias-primas que a gente chama de commodities, né? Que dão muito dinheiro nesses países. Então esse pessoal vive nababescamente, mas o povo caça pele de galinha para comer e acha aquilo filé mignon ou picanha, né? Enfim, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E o que domina os corruptos? A corrupção. Então veja bem, queridos, isso acaba primeiro passando quase que de pai para filho, né? De governo para governo, ou geralmente na corrupção ou num governo ditatorial. O que um governo ditatorial faz? Ele procura tomar o poder e manter-se no poder ad eternum. Ou seja, as gerações vão passando até que aquele país mingua, até que acaba tudo, até que as riquezas acabam, até que tudo acaba. Ou seja, só a misericórdia de Deus, né? Nada. No Brasil não acontece isso. No Brasil nós temos uma democracia maravilhosa, né? Enfim, é isso que acontece aqui. Então os corruptos se alimentam da própria corrupção e ele vive disso. O corrupto é escravo da corrupção. Nós temos agora um cara muito honesto que pegou 400 anos de cadeia, né? Foi governador do estado do Rio de Janeiro. Cara honesto, sincero. Ele falou assim: eu roubei, eu não aguentava mais, eu roubava impulsivamente, eu não aguentava ficar sem roubar. Mas eles que tiveram peninha do cara, né? Então ele tá solto, livre, solto. Pegou 400 anos só, fez nada, tadinho. Coitado, ficou depressivo, pegou 400 anos, já tá solto, né? Porque ele mesmo disse que ele roubava, não aguentava roubar. Então ele virou escravo da corrupção, né? O homem é escravo daquilo que o domina. E o que domina os corruptos? A corrupção. Então esses caras, não adianta, eles não têm conserto. Só se houver uma conversão muito grande. Só se esses caras, não sei, o Espírito Santo mover eles de tal maneira que eles falam: não acredito. A Bíblia cita um exemplo que há cura para a corrupção. Alguém pode citar o texto aí rapidinho aí, né? Há um texto que fala claramente que alguém foi curado da corrupção. Esse alguém chamava-se Zaqueu. Esse alguém chamava-se Zaqueu. Jesus
vinha passando, o cara estava tão afim de ver Jesus que ele ficou numa figueira brava, desceu, e Jesus falou assim, Zaqueu, eu vou para tua casa hoje. E todo mundo ficou apavorado, porque já logo pensaram assim, mas esse Jesus é maluco. Esse Jesus realmente a gente não entende, porque esse cara vai na casa das prostitutas, vai na casa dos pecadores, e agora esse cara vai se meter na cara de um cobrador de impostos, de um corrupto, de um safado. Jesus vai na casa de um safado corrupto que vive larapiando a gente. Mas eis que esse safado corrupto falou assim, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, devolvo 4 vezes mais, eu dou tudo, dou metade dos meus bens para os pobres, e eu vou, a partir de agora, eu vou ser um cara fiel, e eu vou parar disso. Gente, isso é difícil. Porque é o que eu falo, né? A Bíblia tem exceções e tem regras. Isso é uma exceção. Porque os corruptos continuam sendo corruptos. Não é todo mundo que é igual a Zaqueu que fala assim, beleza, aleluia, glória a Deus. Você fala assim, pastor, mas aí nós tivemos aí na Operação Lava Jato as delações premiadas e os caras devolveram bilhões. Devolveram o que fizeram delação premiada para poder se livrar da cadeia. Porque senão eles estavam com dinheiro aí. Se não tivesse sido preso, estava aí, ó, desfrutando do dinheiro roubado. Então vamos prosseguir. O Salmo 12, no verso 8, fala assim, os ímpios andam altivos por toda parte, altivos, quando a corrupção é exaltada entre os homens. A corrupção é um mal tão grande, e ela é uma coisa tão terrível, que ela é exaltada. As pessoas falam assim, que legal, que bom. Porque não ser corrupto vira uma coisa démodé, fora de moda. Quem não é corrupto, quem tenta bater contra o sistema, é antidemocrático, é anti isso, e é aquele monte de istas, que eu não vou falar o nome aqui, né? Cistas, sei lá, é? Quando você é o corrupto, e quando você não gosta de quem está te combatendo, você chama o outro, né? É aquela história, acuse-os do que você é. Então você chama o outro daquilo que você na verdade é. Então o que acontece? Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. É isso que a corrupção faz. Ela coloca os seres humanos e aqueles que detêm o poder totalmente altivos, soberba acima de tudo. Eu posso, eu sou o cara, eu tenho a caneta, eu faço, eu aconteço, eu mando prender, eu mando soltar, eu sou. Por quê? Porque a corrupção tomou conta. Então a pessoa já não sente mais que ela é tão corrupta, que para ela passou a ser uma coisa tão normal quanto fazer isso aqui, ó. A corrupção para o corrupto é tão normal quanto isso aqui, ó. Que maravilha. É assim que o corrupto faz. Quanto mais ele se corrompe, mais ele acha gostoso, mais ele acha bom. Que delícia esse copo d'água. Que delícia ser corrupto. É o que o corrupto faz. E para ele, normal. Normal. Enfim. Só tô dando textos, tá, gente? Tô evitando comentar muito para não dar problema na live aqui. Mas a gente está se orientando aqui. Então, qualquer coisa aí, deixa seu comentário aí, em nome de Jesus. Você que está chegando aí, deixa um like abençoado. Você que está chegando com a gente aí, amém? Vai deixando seu like aí em nome de Jesus. Se inscreve no canal, tá? Isaías, capítulo 1, versículo 4. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Uma das características de corruptos e de uma nação corrupta é que ela abandona a Deus. Rejeitam a Deus e abandonam a Deus. Porque, obviamente, quem se entrega ao Senhor, obviamente não será mais corrupto, né? Porque se tem alguém que se julga ser crente, né? Principalmente os políticos, e é corrupto, para mim não é crente. É crente do capeta, mas não está crente no Senhor Jesus Cristo. Me desculpem. Porque aquele que rejeita a Deus, ele se entrega à corrupção. Quem não se entrega à corrupção, ele fatalmente tem dentro de si as regras bíblicas e sabe que está escrito, né? Não roubarás. Então ele sabe que a corrupção diante de Deus não dá certo. Então, aqui está dizendo, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Ou seja, o que significa que as coisas vão ficando tão normais que as pessoas preferem abandonar a Deus e se entregam à corrupção. Porque, gente, pecar é bom, é fácil. Não é difícil pecar, é rápido. Difícil e problemático
é viver uma vida de santidade. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que andar em espírito, para a gente não cumprir os desejos, as concupiscências da carne. Por isso a gente tem que andar em espírito, porque saiu do espírito, pecou. Isso é fácil, isso aí rapidinho acontece. Ok, gente? Então eu espero que você esteja sendo elucidado pelos textos aí. Eu não estou podendo comentar muito, senão literalmente a gente vai ser censurado, tá? Mas eu sei que Deus está falando. Vai anotando os textos aí. Se não se perdeu, vê depois a live do início, tá? Jeremias capítulo 22, versículo 13. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Meu Deus do céu! É o que acontece em nações corruptas, com homens e mulheres corruptos comandando. Ou seja, é o que eu falei, o corrupto ele ostenta uma vida rica, nababesca, ele compra para si coisas através do produto da sua corrupção ou através de trocas, né? Trocas, né, que são feitas, favores que são feitos, né? Porque, né, enfim, acontece algumas coisinhas e aí você troca alguns favores e aquela coisa toda, tipo assim, você faz uma reformazinha aqui na minha casa, faz uma reformazinha no meu sítio, você constrói um apartamento para mim, né, com lá em cima, sei lá, um duplex, né, um quadriplex ou um triplex, e aí, tipo assim, me ajuda aqui que eu te ajudo daí. Ai daquele que constrói seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça. E ninguém vai ficar sabendo de nada. Pode ficar tranquilo que está tudo tranquilo, tudo na paz. Fica tranquilo que isso aqui está encoberto, mas sempre tem alguém com a máquina, com o telefone e os olhos de Deus, né? Fazendo seus compatriotas trabalharem por nada. Tipo assim, para isso acontecer, vamos fazer uma licitação aqui, uma outra licitação ali, vamos forjar aqui, faz de conta que teve muita gente, mas você vai ganhar a licitação. E ó, é o seguinte, ia ser 5 milhões, mas bota aí 15 milhões, um pouquinho para mim, um pouquinho para você. E isso é a corrupção. Então, o cara que é corrupto, ele faz isso, e através disso, ele, por laranjas, ou na cara de pau mesmo, por meios próprios, ele vai lá e compra alguma coisa no nome dele mesmo, ou ele constrói, ou aceita uma troca de uma construção, de uma reforma, enfim, e aí vai. Aí daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela justiça, fazendo seus compatriotas. E aí, essa última frase aqui é tremenda. Fazendo seus compatriotas trabalharem por nada sem pagar-lhes devido salário. É o que acontece numa nação onde os corruptos dominam. A casta superior tá nadando no dinheiro, não tá nem aí pra ninguém, ganhando, surrupiando, e quem tá ali abaixo tá se ferrando e tá ganhando pessimamente mal e lambe os beijos e ó, agradece, senão tem pior pra você. E aí, infelizmente, né, os miseráveis que não tão, que tem gente que está acostumada com a miséria, fala que é miserável, se você jogar as migalhas vai ficar feliz. E aí se contenta com as migalhas, e aí você passou a ser o pai dos pobres para essa pessoa, né? Você passou a ser o grande herói, como na verdade você continua sendo um ladrão corrupto, né? Quando você continua sendo um mentecapto, que você está se usufruindo das coisas que não são suas. Você está larapeando. A Bíblia explica, né, gente? Tô falando aqui coisas da Bíblia, tá, YouTube? YouTube, eu tô falando coisas da Bíblia, tá? Então, YouTube, se veja com a Bíblia aí, por favor. Tá? Ezequiel, capítulo 21, diz assim, versículo 25. Ó príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou. Assim diz o Senhor soberano. Tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados. Está na Bíblia. YouTube, se vira com a Bíblia aí. Ó. Vai pegar a Bíblia e vai ler esse tema aí. É a Bíblia que está dizendo, tá? Não é Fábio, não. Tá dando para entender, gente? Eu não posso nem falar muito sobre isso aqui. Ó, Ezequiel, capítulo 21, versículos 25 e 26. Aí, ó, vou ler de novo para a gente poder, mas eu não posso comentar muito, tá? Ó, príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou. Assim diz o Senhor soberano. Tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados. Ponto. Tira suas conclusões aí. Vamos seguir. Disso aqui eu não posso falar muito, não. Porque o sistema é bruto. 2 Pedro 1:4. Deus está aqui em nosso meio. Não, essa aqui eu vou deixar passar. Vamos ler. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O que é que gera corrupção, gente? Cobiça. Eu tô aqui no canal,
somos... Deixa eu ver quantos inscritos nós somos. Espera aí. Quantos inscritos? 535 inscritos. 500, eu dei um F5 aqui para saber se a gente está em 535 ainda ou se aumentou. Ou sei lá, de repente alguém se desinscreveu, né? Vai que tem algum crente de canhota me vendo aí e falou: quer saber? Esse pastor não tá com nada, vamos desinscrever. Ah, pode ser também, né? Sei lá. Bom, seja lá como for, eu tô dizendo que eu sou essa pessoa aqui, gente. Ó, 535 inscritos. Gente, é uma dificuldade a gente conseguir inscritos. Parece brincadeira. Para se inscrever é de graça, a pessoa se inscreve de graça, não precisa pagar, é só se inscrever, só clicar aqui e inscreva-se. Mas a gente aqui no YouTube, gente, é uma loucura. Eu tô aqui, e quantos youtubers, que a gente não chama de YouTube, né? Eu me considero um criador de conteúdo, eu tô aqui criando conteúdo. Então a gente fica aqui criando conteúdo, eu faço live todo santo dia, a gente faz shorts, e outros criadores de conteúdo, outros pastores também. E para a gente conseguir um inscrito é uma loucura. A gente tem que trabalhar, tem que ficar aqui pregando de dia e de noite, ministrando. É uma dificuldade. E tá passando aí, né, na tela aí, você que quer ajudar, amém. A gente faz de tudo para ser da maneira mais honesta possível. Mas o corrupto, ele faz completamente diferente. Você acha que o corrupto fica igual a mim aqui, ralando, terça-feira, feriadão, 4 horas da tarde, 40 graus, tudo desligado aqui para não sair nada? Você acha que o corrupto faz isso? Ele não tá... Os honestos, gente, os honestos querem trabalhar. Os honestos querem ganhar o seu sustento com honestidade. Mas o corrupto não suporta, porque ele tem cobiça. E a cobiça não deixa ele fazer as coisas pelos meios corretos. Ele vai querer pegar o atalho da corrupção, da ladroagem, dos esquemas, da roubalheira. E ele vai achar gente querendo e sendo tão corrupto e cobiçoso quanto ele. E aí a coisa gira. Ok? É assim que funciona, gente. É assim que está funcionando no Brasil, né? Não, desculpa, o Brasil é um país democrático, maravilhoso. Aqui não tem corrupção não, aqui é maravilhoso, tá? Desculpa aí. YouTube, desculpa aí, no Brasil não tem corrupção não, tá? Foi mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, louvado seja Deus. Vamos lá, vamos para Esdras. Vamos para os reconstrutores de honra. Esdras. Capítulo 9, versículos 11 e 12. Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui é tremendo. Deus é fiel. Esdras 9, 11 e 12. Deixa eu só, gente. Esdras 9, 11 e 12. Vamos lá. Tu nos advertiste por meio dos teus servos, os profetas, quando eles disseram: a terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção, de uma extremidade à outra. Não permitam que suas filhas se casem com os filhos deles, nem tomem as filhas deles como esposas para os seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem essas instruções, serão fortes, desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão essa prosperidade como herança para os seus filhos para sempre. Trocando em miúdos. Quem se mistura com corrupto vai semear corrupção. Nós, pastores, desculpa, eu não sei se agora, mas algumas igrejas costumam colocar políticos no púlpito em época de eleição. Isso é ferir de morte a própria igreja. Isso é ferir de morte a própria igreja. Você não sabe como é que é aquela pessoa. Geralmente, quem você coloca no... E esses caras, os corruptos, preste atenção, gente, esses caras vendem alma pro diabo. Eles não estão nem aí se eles vão para um centro espírita, com todo respeito aos espíritas, ou entrar numa igreja católica, eles não estão nem aí, eles querem votos. Eles vão vender alma pro diabo, eles vão vender alma pros anjos, para as entidades, pros caboclos, para quem quer que seja, pros Exus, para tudo. Eles vão vender alma para todo mundo. Porque eles querem votos. Então eles não estão nem aí se num dia eles estão num culto, no outro dia eles estão num centro espírita. E no outro dia eles estão num monge, num monastério. Eles querem votos. Ok, gente? Ok, esses caras são corruptos e querem votos. O problema é quem coloca esse tipo de gente no púlpito de igreja, gente. Gente, certa feita, não sei se está em Josué, me desculpe aí, alguém pode me corrigir depois. Ou Ezequiel, que fala sobre o papel ou o local da pregação ou o local de ministrar a palavra. Gente, o local de ministrar a palavra
é consagrado para isso. Não é consagrado para botar corrupto, para botar gente que está te roubando descaradamente, que vai querer só o seu voto. Tá? Então, o texto de Esdras, capítulo 9, versículos 11 e 12, esclarece que é o seguinte: não dá para se misturar com esse tipo de gente. Se você se misturar com esse tipo de gente, já era. E aí você vai ferir e vai comprometer toda a tua posteridade. A herança, os próximos, os teus filhos e netos vão sofrer por tua causa. Veja como é grave isso. Veja como é grave. Não dá para trocar favores. Você está passando dificuldade? Continua passando dificuldade, mas vai para a glória com Cristo Jesus. Não compromete toda a tua família, não. Não troca a tua bênção pelo famoso prato de lentilhas, não. Pelo amor de Deus. Deus está aqui em nosso meio. Tem um texto aqui que todo mundo conhece, né, de Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Alguma semelhança? A gente está tendo aqui no Brasil... Eu estou falando de informações, tá? De informativos. Eu não estou inventando notícia não, tá? YouTube, eu estou informando. Ok, YouTube? Nós tivemos uma lei sancionada aí, uma lei aí, a chamada Lei Rouanet, né? Que favorece os artistas, grandes artistas, culturas. Parabéns vocês, artistas. Vocês prestam um grande serviço para o Brasil, tá? Meu nobre respeito a vocês. Então, alguns artistas aí ganharam um pouco de dinheiro, tadinhos. Os caras ganharam. Um ganhou 10 milhões, né? Outro agora ganhou 5 milhões. Que pena. Enfim, estavam precisando, né? Mas tivemos chuvas terríveis. E eis que, para conter os problemas, né? Vamos dar uma ajuda. O governo então decidiu dar uma ajuda. Uma portentosa ajuda de 2 milhões de reais. Ops. Vamos lá. Tô só informando, tá, YouTube? Então, quem que tiver na dúvida aí, tá nos portais, inclusive nos portais de esquerda, tá? Os artistas aí ganhando milhões e aí, para vítimas da enchente, 2 milhões. Lambes beijo, se vira aí, reparte aí. É isso aí, gente. Interessante, né? Um antigo presidente, né? Vou falar o nome aqui. Quando houve um desastre terrível, acho que 2020, 2021, nosso antigo presidente separou 700 milhões de reais e falou assim: toma, usem. É aquilo, né, cara? Quando você coloca o dinheiro no lugar que é certo, sobra dinheiro. Mas quando você tira e você coloca no lugar errado, daqui a pouquinho, gente, espere, o negócio não tá... Deus é fiel. Tem um texto aqui que eu vou deixar para o finalzinho, tá? De Eclesiastes, mas vou deixar lá para o finalzinho. Aleluia. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos e os assassinos, mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros. YouTube, Apocalipse 21, 8. Procura na Bíblia, tá, YouTube? Por favor, não sou eu que estou falando não, é a Bíblia, tá? Os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Eu falei sobre isso ontem na live de ontem, do dano da segunda morte. Olha o que a segunda morte separa aí para quem não é convertido, para quem não entregar sua vida a Jesus. Olha o que espera vocês. Hã? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Sem comentários, né? Vamos para mais textos aqui, gente. Bíblia. Jeremias 6, 28. Diz assim: todos eles são rebeldes obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. Já repararam que uma das maiores armas dos corruptos é a mentira, e a mentira é tão deslavada, e tem gente que propaga mentira. Aqui no Brasil, assim, nós temos os mentirosos de plantão, e temos a imprensa vermelha, né? A imprensa que um dia já foi imprensa, né? Hoje já tivemos grandes repórteres, grandes jornalistas, grandes editores, né? Hoje o editorial é completamente esquerdista, enfim, hoje tá difícil. Eu não assisto. Gente, eu não sei o que é assistir a Plim Plim tem uns 4 anos. Eu não sei o que é assistir. Aliás, TV comum eu não assisto mais. O que eu assisto agora são as mídias alternativas do YouTube
E praticamente, gente, a gente também não tem tempo de ficar o dia inteiro na televisão, né? A gente assiste um filme, né? Mas assim, acabou. Mídia. Eu não assisto mais um jornal da mídia, da velha mídia, da mídia esquerdista, que não adianta. Uma mídia que passou 4 anos, gente, incrível, né? O nosso antigo presidente, que eu não vou citar o nome aqui, o cara passou 4 anos, do dia 1º de janeiro de 2019 ao dia 31 de dezembro de 2022, tomando piaba da mídia esquerdista de dia e de noite. Eu não sei como é que esse cara resistiu. Foi poder de oração. Porque do primeiro dia de governo até o último dia, esse cara apanhou descaradamente. Todas as mentiras e fake news eram ditas e viravam verdade. Eram corroboradas por toda a mídia. Isso é que é o problema. Mas está aqui, escrito aqui, ó. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Fake news, calúnias, mentiras. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. Quem vive da corrupção mente, e mente descaradamente, porque precisa mentir. Mas mente tanto que a mentira já virou uma coisa tão normal que a pessoa, ela sabe que está mentindo, mas ela mente. O atual, essa pessoa que está aí na cadeira de presidente, tem vídeos aí, procura no YouTube aí, fulano de tal, o ser do mar, né, o molusco, dizendo, numa das suas viagens maravilhosas ao exterior, e ele falava, né, a gente mente mesmo e os caras acreditam. Ele dizia, o cara mesmo falou isso. O ser do mar aí, o molusco aí, o carniça, sei lá, o que vocês querem chamar aí. Então, esse cara falava mesmo, eu minto mesmo e acabou, e tem que mentir, e eles acreditam. Eu tô rindo aqui pra não chorar, gente. Eu tô rindo aqui pra não chorar. Eu estou rindo aqui pra não chorar. Essa é a realidade. Aí quando a gente vai para... Tem um texto aqui que eu não posso esquecer, de Eclesiastes, mas a gente vai para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Olha que coisa linda, olha que textozinho simples, mas muito objetivo. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. É aquilo que a gente acabou de ler aqui em Esdras, capítulo 9, versículos 11 e 12. Se misturou com pessoa errada, você vai ter problemas. Se misturou com corrupto, vai ter problema. Por isso que eu ainda não tenho uma opinião muito formada, tá? Mas basicamente é o seguinte: se você vê líderes pastores concorrendo a cargos públicos para ser, sei lá, um deputado federal, um deputado estadual, a chance desse cara se corromper é tão grande, então é preferível não se meter lá. Porque se ele não se corromper, ele vai ser forçado a ser corrompido pelo sistema. Então, das duas, uma, ele vai ter que se corromper por bem ou por mal. Problemático. Então tá aqui, ó, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você quer ter seus bons costumes corrompidos, se misture com pessoas com péssimas companhias. Analise muito. Por isso que a Bíblia manda a gente analisar claramente. Isso é tremendo, isso é terrível. Vamos seguindo aqui, gente. Deus está falando conosco, amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Eu estou falando aqui de textos, tá? Eu não estou dando minha opinião, estou só falando os textos aqui sobre corrupção para a live não cair, para não ser derrubada, tá? Então, YouTube, eu estou citando o texto da Bíblia, tá, YouTube? Tá bom? Depois você confere aí. O algoritmo do YouTube, confere os versículos aí, que é tudo que está escrito aí, tá? Não é Fábio, não. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 29. Sei que depois da minha morte, vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Quem está falando isso aqui, gente? É Moisés. Que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros a calamidade cairá sobre vós, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra os seus atos. Sei que depois da minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros a calamidade cairá sobre vós. Sabe qual é o problema? Deixa eu só dizer para vocês aqui. Sabe qual é o problema da corrupção? De quem compactua com a corrupção? É que, assim, quem está na corrupção, quem está na democracia e está vendo o processo legal sendo vilipendiado hoje. Hoje o processo legal do Brasil foi vilipendiado, tá? Esquece, gente. Hoje, para mim, o Ministério Público, se eu fosse promotor público, eu tava fazendo passeata em Brasília. Se eu fosse promotor público, se eu fizesse parte de um Ministério Público decente, eu estava hoje gritando
Tá? Porque o processo legal hoje foi... Porque o Ministério Público, para mim, está inócuo. O Ministério Público, para mim, é inócuo. Porque ele não presta mais para nada. Não precisa do Ministério Público. Visto que hoje no Brasil nós temos... Como é que eu vou falar aqui, gente? Não, esquece, não posso falar. É muita, não dá para falar. Enfim, no Brasil hoje nós temos o famoso 3 em 1, né? O 3 em 1. O que acusa, o que se defende e o que julga ao mesmo tempo. Que maravilha! Então eu sou o promotor do caso, eu sou o que me defendo do caso e eu sou o juiz do caso. Então eu dou o veredito do caso. Que maravilha! Você tem defesa? Não! Você não vai ter defesa nenhuma, porque eu acuso você, eu te julgo e eu te sentencio. E não precisa de Ministério Público. E os advogados de defesa ficam igual uns otários querendo ver todo o processo e nunca têm acesso aos autos. O processo legal foi acabado no Brasil, gente. Então, tem gente que fica assim, que legal, democracia! Isso é democracia! Os corruptos, né? Ficam aqui. E tudo aquilo que é contrário, ato antidemocrático, isso é antidemocrático. Só que o seguinte, aqui está escrito aqui, a calamidade cairá sobre vós. Quem está batendo palma hoje para a calamidade de quem não gosta, daqui a pouquinho está sendo assolado pela calamidade. Quem está concordando com as arbitrariedades que estão sendo feitas no Brasil hoje, e que já são feitas há algum tempo, daqui a pouco vai ser alcançado pela calamidade, pelas arbitrariedades, e aí não vai ter como chorar. Não vai chorar, porque vai ser alcançado também. Principalmente a mídia podre, a mídia esquerdista, a velha mídia, que compactua, o famoso consórcio. Já notaram, gente, que o consórcio, aliás, o próprio Gov, né? Governo, o consórcio agora não anuncia mais quantas pessoas, infelizmente, foram afetadas pela doença da picadinha, que eu não vou falar o nome aqui, né? Acabou, né, gente? Antigamente, né? Antes de qualquer jogo de futebol, hoje perdemos tantas pessoas, governos né? Só faltava falar assim, hoje o genoplácito assassinou tantas pessoas. E aí passava, né? As pessoas, era um gosto, os caras anunciavam com gosto o número de pessoas que faleciam, sabe? Você via que eles estavam gostando do sofrimento das pessoas. Isso é uma coisa, uma podridão, uma corrupção, né, gente? Mas hoje acabou, não tem mais número de gente, acabou, não morre mais. É igual tipo o mosquitinho, né, a dengue, acabou. Tem mais dengue no Brasil. Até que decidam uma agenda da dengue de novo. Espera que vai voltar a agenda da dengue, chikungunya, não sei mais o que aí. Aquilo que aprove ou que permite que os corruptos gastem mais dinheiro, volta à tona. Fica tranquilo, vai voltar. Tá? Por isso que eu peço que Deus nos livre. Gênesis 6:11. Gênesis 6:11 é a síntese do que Deus decidiu fazer antes de inundar a terra, de mandar o dilúvio. Gênesis 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O versículo 12. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Gente, eu vou ser muito sincero. Aliás, a Bíblia é muito sincera com a gente. Você sabe por que Deus não decidiu destruir a terra de novo? Primeiro que ele fez uma aliança. A primeira aliança que ele fez. O primeiro pacto que ele fez. Né? E você vê que Deus precisou fazer uma outra aliança, porque essa aliança, ele viu que também não ia dar jeito. Ele fez uma aliança onde ele prometeu que não ia mais destruir a terra com água. Não ia mais destruir a raça humana com água. Só que o negócio se multiplicou tanto que não teve jeito, teve que ver outra aliança, né? Que é a aliança que a gente vive agora, a nova aliança através de Jesus Cristo. Aliança salvífica pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou e está à direita do Pai. Então, mas aqui está a síntese do que... E hoje, gente, Deus só não acabou com tudo de novo porque tem uma aliança e ele não vai quebrar a aliança dele. Mas agora é o seguinte, agora não tem mais também outra aliança não, gente. Agora o próximo passo é espírito do anticristo já na terra. Depois, a gente, eu e você, igreja, arrebatados, e aí anticristo reinando e fazendo, pitando e bordando. E aí acabou, um abraço, gente. Então a gente está realmente nos tempos do fim. A gente está, a volta de Cristo está bem... Gente,
A Bíblia fala de rumores de guerra. Pelo amor de Deus, a gente está assim, tá faltando isso aqui para a terceira grande guerra. Tá faltando isso aqui, gente. Se eu não, de repente, se eu não estou falando agora, isso já não está acontecendo. Quem você acha que vai sofrer com isso? Eu não sei, eu só sei que tem que acontecer, é mistério que aconteça. Mas diz a Bíblia que é o princípio das dores. É o princípio das dores. Então, preste muita atenção sobre isso. Aí a gente vai para a Bíblia de novo. Vamos para a Bíblia, gente. Vamos só de Bíblia, tá? YouTube, tô só na Bíblia, tá? Ok? Efésios. Deixa eu ver aqui. Não posso falar sobre isso. Efésios 4:22. O YouTube vai derrubar a live se eu falar sobre isso. Pega na Bíblia Efésios 4:22, tá? Lê aí. Efésios 4:22 é na sua casa aí. Isso aqui, infelizmente, gente, eu não posso falar aqui na live, tá? 1 Timóteo 6:10. E com isso, eu vou fechar com Eclesiastes, mas eu vou em 1 Timóteo 6:10, tá dizendo assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguma dúvida sobre isso? E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Alguma outra dúvida sobre isso? E atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ok. Você pode amar o dinheiro, você pode fazer o que for, você pode se corromper, pode corromper à vontade, pode ser um corrupto contumaz, pode fazer o que você quiser. Mas um dia a conta vai chegar. Primeiro, quem for crente vai se desviar da fé, não adianta. Quem é crente se corromper, tá fora, um abraço, apostatou. Tá? Se tem alguém aí que é crente aí, se desviou por causa de corrupção e se tornou corrupto, já desviou da fé, você já deu lugar pro diabo e não sabe. Ou já sabe. E aí o que vai gerar? Próximo problema, atormentaram a si mesmos com muitas dores. O problema vai vir. A continha vai chegar. Porque a tormenta, além de ter sido para aquele que você prejudicou, vai ser para a sua própria vida. Ok? Então, esse é o que o amor ao dinheiro tá. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, não é proibido ter dinheiro. Até porque se a gente não tiver dinheiro, como é que eu vou pagar a minha conta? Por exemplo, se eu não tiver dinheiro agora aqui, vai chegar a continha de luz e a continha da minha internet aqui. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar a live no ar? Como é que eu vou ter luz? Eu tenho que pagar. Então, dinheiro não é problema. A Bíblia inclusive trata, para quem não sabe, e a prosperidade. Aliás, a Bíblia é uma palavra de prosperidade, porque prosperar significa ser bem-sucedido. E pelo amor de Deus, se tem um livro que ensina o ser humano a ser bem-sucedido, é a Bíblia. Então a Bíblia trata de prosperidade, de prosperar, de conseguir vencer. Ok? E a Bíblia também ensina muito bem acerca do dinheiro. Então o dinheiro tem que ser bênção para nós. O dinheiro é bênção para nós, o dinheiro é bênção para poder manter as igrejas abertas. Obviamente. Tá? Mas o dinheiro não pode ser aí, atenção, aos outros pastores que vão me ouvir, né? Ou você, membro da igreja, que você conhece seu pastor, o dinheiro da corrupção não pode comprar saco de cimento para a tua igreja por troca de voto. Você está vendendo tua alma para o diabo. O dinheiro de campanha política não pode comprar cadeira para a igreja. Não pode comprar som para a igreja. Não pode consertar a área hidráulica da igreja. O dinheiro da política corrupta não pode servir para comprar voto de igreja. Não pode dar cargo comissionado para pastor. Tá tudo errado. Então a gente tem que ter cuidado, porque se algum crente se meter por esse lado, vai se desviar, gente. Não vai aguentar, não. E para voltar, só Jesus, hein? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para a pessoa poder voltar. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Ou seja, o que significa? Um bocado de crente, por causa da corrupção, vai se desviar da fé, gente. Não tem jeito. Isso é certo. A pessoa vai se dar mal. Agora eu vou para o último texto, de Eclesiastes, capítulo de número 3. Meu Deus do céu. YouTube, como é que é o nome? Algoritmo do YouTube. Eclesiastes está na Bíblia, de número 3, verso 16, tá bom, YouTube? Algoritmo, Eclesiastes 3,16. Procure o algoritmo, gente, é a inteligência artificial do YouTube, do Google, tá? O que eu tô falando aqui, a Matrix, milhões de dados já foram, só porque eu tô falando aqui, já tá tudo programado e qualquer bronca, a live cai. Então o Google já sabe que eu falei de Eclesiastes 3,16, já sabe que tá escrito, tá? Não é Fábio não, tá?
Eclesiastes 3,16. Vamos embora, Jesus, me guarda. Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. YouTube, eu vou ler de novo, tá aí, YouTube? Eu tô lendo, YouTube, Eclesiastes 3,16, tá bom? Tô lendo a Bíblia, tá bom, YouTube? Algoritmo. Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Alguma semelhança? Alguma semelhança, gente? Por favor, se você acha que tem alguma semelhança, nem coloca nos comentários aí, tá? Agora eu vou pedir pra você não comentar, senão a live cai. Porque esses caras são mão leves. Ah, mas o corrupto é mão leve mesmo. O cara rouba descaradamente. Ele sabe roubar como ninguém. O corrupto sabe roubar como ninguém. E vou falar uma coisa. Como ele rouba bem. Como os caras são profissionais, são punguistas profissionais de causar inveja aos mais... as organizações criminosas mais organizadas. Os caras roubam descaradamente. De terno e gravata, diga-se passagem, né? Antigamente a gente chamava isso de crime do colarinho branco. Você sabia que houveram alguns tipos de coisas que foram banidas no nosso linguajar? Na década de 80 e 70, isso era um linguajar comum para corrupção, crime do colarinho branco. Agora acabou. Por que colarinho branco? Porque eram pessoas de terno e gravata que praticavam crimes terríveis. Por quê? Porque quando um corrupto assalta, né, quando o corrupto rouba, ele tira dinheiro, ele está tirando dinheiro de outra coisa. E normalmente o corrupto tira dinheiro das áreas que precisam de mais grana, que é a saúde, educação e segurança. Ou seja, todas as vezes que morre alguém no hospital que não teve o devido cuidado, foi um corrupto que matou. Esse cara é um assassino. Toda vez que, infelizmente, alguém não aprendeu direito ou foi educado por um professor esquerdista que só queria estar lá, só quer doutrinar, e essa pessoa não consegue passar no concurso, graças ao corrupto que não deu condições a esse professor, que não pagou dignamente o professor, ou que orientou o professor para ficar doutrinando. E toda vez que alguém, infelizmente, sofre um assalto, é assassinado, acontece alguma coisa e não há segurança, graças aos corruptos. E aí a corrupção impera também, né? Que infelizmente tem outro tipo de corrupção também nas forças policiais, né? Enfim, e aí vai. É tudo que a corrupção faz. Veja, gente, como a corrupção faz mal. A corrupção assassina, a corrupção mata, a corrupção deixa a pessoa morrendo de sede. Aliás, né, gente, interessante, né? Por falar em sede, né? A gente tem aí, né, no Nordeste aí, interessante aí, umas obras aí que foram feitas, acabadas aí pelo antigo presidente. E a água jorrava, né? De repente a água parou de jorrar, né? Interessante. E a gente vê um monte de caminhão, né? Levando água. Deixa quieto. Enfim, queridos. O que a Bíblia fala sobre a corrupção? Fala muito mais coisas. YouTube, eu tô falando o que a Bíblia fala, tá? Não é o que o Fábio acha, não. É o que a Bíblia tá falando. Então eu queria que você ficasse muito esperto. Antes de terminar, quero dizer o seguinte. Não tem jeito. É daí pra pior. A coisa tende a piorar, os corruptos e o sistema são brutos. E eu já falei ontem, na live de ontem, eu vou dizer de novo, hoje a oração que eu faço é para Deus livrar a gente desse mal, para a gente conseguir viver, ter uma vida sossegada. Infelizmente a gente paga o pacto junto, paga. A gente paga impostos pesadíssimos juntos, então a gente está pagando, né? A gente está sofrendo injustiças, mas a Bíblia já fala que a gente já sofreu injustiça. Então está tudo escrito. Então, gente, se está escrito, a gente não pode ir contra. Mas o que eu peço é para Deus, né? O que a Bíblia também fala é que a gente tem que ficar inconformado. Eu não estou conformado com isso. Isso não é uma conformação, eu estou pedindo, eu estou inconformado, e por estar inconformado, eu peço para Deus livrar a gente. Então, Deus livre a gente dessa corrupção. E não deixa a gente cair também nessa, né? Tipo assim, cada um, porque pra gente poder terminar, por que o corrupto cai na corrupção? Porque o cara, na maioria das vezes, o corrupto ele se torna corrupto porque ele vem de uma vida pobre. E o cara não aguenta mais ser pobre. E ele quer ser rico de um jeito que não dá, mais fácil, de um jeito mais fácil. E geralmente quando ele vai para o poder, ele não se contenta, né? Porque hoje o salário de quem está hoje, de um funcionário, de um deputado, de um vereador, dá para viver direitinho, né? Acho que dá para viver, né? Porque o cara, primeiro, o cara não gasta com roupa, porque ele tem auxílio isso.
Ele não gasta com combustível, tem auxílio combustível. Ele não gasta com nada. Então o salário dele é todo para ele. Ele não gasta para trabalhar, porque ele recebe auxílio para trabalhar. Ele não gasta para se vestir, porque ele recebe auxílio para se vestir. Ele não gasta para botar gasolina no carro, porque ele recebe auxílio. Ele não gasta com nada. Ele tem segurança de graça, ele tem tudo. Tem carro blindado, tem tudo. Ou seja, o dinheiro que cai, se ele fizer uma poupança, a comida dele ele não gasta, enfim. Se o cara for esperto, for honesto, fala, não, tudo bem, eu estou recebendo 40 mil por mês líquido, estou recebendo 25 mil líquido por mês. Ele pega 23 mil, bota na poupança, né? Porque ele não paga para comer, não paga para nada. Ele ganha um dinheiro líquido, vai guardando. Deveria ser assim, né? Pelo menos assim, já é um descalabro, né? Mas tudo bem. Mas não é assim, o cara ganha aquilo tudo que é muito mais. Ok, gente? Não se contenta com aquilo que é. Para ele aquilo é pouco. Por quê? Por que 50 mil reais para um cara desse é pouco? Porque ele vê toda hora passando na frente dele milhões. Obviamente que 1 milhão é mais do que 50 mil. Então ele não vai querer 50 mil, vai querer 1 milhão. Ele não vai querer juntar, né, como eu falei, 25 mil reais por mês para no final de 10 meses ter 250 mil mais os juros. Ele vai querer 250 mil de uma vez só. Para isso ele vai arrumar subterfúgio. E vai ter gente pronto para esse subterfúgio. Simples assim. Simples, né? Porém, quem faz isso vai morrer, vai para o inferno. Caminha para o inferno. Sem volta. Lago de fogo e enxofre. Amados, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Compartilha bastante esta live. Se você está aí pela primeira vez, chegou agora de paraquedas aí, gostou, que Deus abençoe tua vida. Aos crentes de esquerda, por favor, reflitam. Eu não sei se eu consigo falar para crente de esquerda, porque se o cara é de esquerda, ele já está com a mente cauterizada. Então é difícil a gente consolar o Espírito Santo. Então, que Deus console e mude a mente dos crentes de esquerda, se é que tem. E tem bocado, né? E faça eles refletirem. Arranque a vena dos olhos.